É, Olá, nós estamos aqui agora com o nosso papo de engenharia, mais um papo de engenharia. E hoje eu tenho a grata honra, é uma honra mesmo, de receber talvez das pessoas mais preparadas que tem no interior do estado. O engenheiro civil Almir. Almir o que mesmo? Esqueci. Almir Correia. Almir Correia, Almir meu Correia. amigo Almir Correia, lá da Aero Associação dos Engenheiros e Arquitetos, lá de Rio das Ostras e adjacência. O Almir faz um trabalho magnífico lá. Eu sou testemunho ocular daquela história, já fui lá várias vezes. E a Aline Marques, né? Aline, mas lembrei dela, eu lembrei. Aline Marques, que é engenheira civil também. A Aline também é da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, lá de Rio das Ostras e adjacência. A Aline tem um podcast lá em Rio das Ostras, também faz um podcast lá. A Aero tem um podcast. A Aero tem um podcast, desculpa, é verdade. A Aero tem um podcast. Eu tenho o Almir e a Aline, assim, passou aqui várias pessoas, Raimundo de Oliveira, não sei se vocês conhecem, Raimundo tem um currículo que a gente se limitou a não dar o currículo dele aqui, o currículo é imenso, foi professor, tá com Os personagens quase que... 90 anos teve aqui. A gente trouxe as pessoas que são personagens de engenharia. E Pessoal vocês com são, bagagem, né? e vocês são a representação da engenharia mais atual que pode ser. Quer dizer, eu faço uma representação, porque sei que tecnicamente vocês são perfeitos, nós não vamos discutir, mas vocês são a representação política da engenharia desse interior do Estado. Ou do Estado do Rio de Janeiro. Tem outras, mas vocês são uma representação jovem, competente, séria da representação do Rio de Janeiro. O que faz em Rio das Ostras, você, homem, merece elogios. Mas nós vamos conversar sobre isso. Eu estou agradecendo só a tua presença. Você veio do Rio das Ostras especialmente para participar do podcast Papo de Engenharia. É uma pena que o Barata não está presente. O Barata está com problema de saúde, mas vai resolver. No próximo podcast ele vai estar presente. O próximo podcast nosso é com Ana Paula Macieiro e Ana Paula Guimarães. Nós vamos fechar o ano com esses dois, com esse podcast com elas duas, né? Vocês conhecem ela? Sim, grande. Mas dá muito. Outros é uma agrônoma, né? Uma história magnífica. Grandes representantes. Bom, eu tenho aqui o Merchan, então tu vai participar aqui do merchandising. Portanto, tem aqui a BMEC, vai dar os pulos. A BMEC é a Associação Brasileira de Engenharia Mecânica, nós estamos dando uma força. O presidente é o André, lá de Itaperuna. Eu e Barato somos diretores, nós estamos dando uma força. Já tinha uma associação há 6 anos, nós estamos dando uma força para levantar a associação. Não dá uma força, já estava erguida há muito tempo. Nós estamos dando uma força, vamos fazer um congresso fluminense de engenharia mecânica e a BMEC, nós estamos nessa força. O IBEC é do Paulo Dias, você conhece o professor Paulo Dias? Uma figura brilhante. Paulo Dias, brilhante. Um dos grandes. Paulo Dias lá em Niterói, adoro uma muqueca, quando eu vou almoçar com ele é só muqueca, almoçamos lá em Vitória muqueca, aqui em Niterói muqueca, ele adora muqueca. Ativo e participativo. Nossa, na parte associativa. Vamos direto, participa do CREA, do Clube de Engenharia. Quero registrar aqui. Associações. Da nossa associação. Lá da associação também de Niterói, da África, eu tenho que trazer o presidente aqui. Essa é a BRAEP. A BRAEP é do Jorge Almar, que vocês também conhecem, Giro. O cara dos caras mais experientes, uma referência. Jorge tem uma empresa, tem uma Associação Brasileira de Inspeção Predial de Gás. Ele reuniu todas as empresas lá. Quem quiser fazer inspeção predial de gás, entra lá e faz, para ele organizar isso, que de fato isso dava uma certa confusão e ele está tentando organizar isso. E o outro é o Barata, eu não sei se falei, que é a Contec Engenharia. O Barata tem essa empresa que é na parte que o Barata é mais forte. Outro dia teve um cara aqui fazendo elogio, talvez ele seja um dos maiores especialistas em elevadores do Rio de Janeiro. Ele tem uma empresa que é a Contec Engenharia, mas ele faz perícia. Então, como você faz, a Aline faz, eu já fiz umas aí, e o Barata também é na área de autovistoria predial, que você é também. Então, Barata, a gente tem uma história linda lá em Rio das Ostras com o elevador do nosso hospital municipal. Vou contar aqui que é recente. Vamos contar isso. Eu queria que todo mundo, que a gente não esquecia, agora eu tenho que ficar lembrando, que essa coisa de dar o like e inscrever no canal. Ative o sininho. Ative o sininho. Porque não era, nosso objetivo era outro, mas agora a gente está entrando nessa dança maluca de podcast e a gente está pedindo. Tem que dar relevância. Mas a Aline é boa nisso, vai pedir o pessoal para dar o like. Né? Bom, e aí outra coisa eu não falei
antes, eu vou falar agora, nós estamos lançando um blog, Papo de Engenharia. Deve entrar agora, mês de dezembro, um Papo de Engenharia. A gente vai botar todas as histórias do podcast dentro do Papo de Engenharia e vamos convidar uma série de pessoas, você e tal. Não esqueça do interior. Fazer uns textos para poder postar nesse blog, blog Papo de Engenharia. Bacana. Entendeu? E nós estamos caminhando nesse sentido. Bom, Almir, Aline, quando a gente começa aqui batendo um papão, eu falo muito, e isso depois vocês podem me cortar. Marco Antônio, fala muito. O Barata não está aqui, o Barata é que fala que eu falo. Barata que é o mediador. É o mediador. Almir, quando a gente começa aqui, Aline, a gente pede para as pessoas contarem um pouco como chegaram na engenharia. E um pouco da vida delas e tal, como é que é isso que a gente faz, um tipo de um treinamento para a gente entrar, possivelmente, numa discussão sobre a engenharia. Quem vai começar? A Aline? Uma introdução, Aline. Fazer uma introdução aqui. Aline, Primeiras por favor. damas. Primeiras damas. A Aline deve Só ser se ela engenheira, quiser porque também. A família era engenheiro aí. Olha. Com certeza, né? Com certeza. Pai era engenheiro, a mãe era não. engenheiro, o avô era engenheiro, não tinha que ser certeza. outra. Então, O Marx tem. Então, pai é advogado, professor de lutas, educação física, mãe enfermeira, ninguém da engenharia. E aí, como é que Até faz? então, se formou em engenharia eu e meu irmão. Meu irmão é engenheiro eletricista, com ênfase em telecomunicações, e eu engenheira civil e de segurança. E especialização em engenharia diagnóstica, isso também sou mestre em engenharia ambiental. Muito bom. E aí a engenharia, ela tomou um espaço grande na minha vida, mas até então eu falo que eu sou uma pessoa de humanas, muito humanas. A minha primeira faculdade foi turismo e eventos. E aí quando eu me mudei para o interior, que foi para Macaé, eu me vi numa cidade que respirava petróleo. E eu pensei, o que eu vou fazer com turismo aqui? E eu vi a possibilidade de trabalhar com segurança do trabalho. Então, eu tranquei minha faculdade de turismo no último período, fazendo TCC. Eu adoro falar isso, porque eu mexi com muita gente lá em casa. E aí, eu tranquei a faculdade e me inscrevi no curso técnico em segurança. Você está falando com muita gente por quê? Porque a família dava maior força, é isso? A família queria que eu me formasse. Engenheira? Não, eu estava fazendo turismo e eventos. E aí você desistir no último período e voltar. Eles falaram que era andar para trás. E fazer o curso técnico de segurança. Então, Marcão, a minha perspectiva é o seguinte. Às vezes você tem que dar uns passos para trás para você conseguir caminhar mais livremente. Né? Então, foi justamente o que eu fiz. Quando eu tive esse conhecimento técnico, que eu não tinha uma formação técnica, e quando eu tive, eu vi o que me impossibilitava de crescer. Era a falta da engenharia. Porque eu fazia os projetos de segurança, mas eu não podia assinar. Eu não tinha essa responsabilidade para assinar. Você nem técnica era de Eu segurança. era técnica em segurança. Eu tinha aquela limitação. limitação, mas eu não queria ter limitação. Falei, então eu vou fazer engenharia de segurança. Então, para eu fazer engenharia de segurança, eu precisava fazer outra engenharia. Que eu ia fazer produção, que eu adoro a matéria de produção. Tem muito mais a ver comigo do que a civil. Quer dizer, tinha mais a ver comigo. Até eu pensar assim, eu sou mãe e a gente tem que ver por você já era casada, já era mãe? Então, o meu filho é um engenheiro de controle e automação. Eu tenho um filho de 29 anos. Então, eu fui mãe na adolescência e eu precisava... Depois eu tive meu segundo filho e eu precisava conciliar a maternidade com a engenharia, com o meu trabalho. E a maternidade para uma mulher, quer queira, quer não, é prioridade. Então, a civil era aquela que me dava a possibilidade de trabalhar em casa, fazer o meu horário. E a produção ia me limitar um pouco nisso. Eu ia ter que trabalhar para alguém. E aí eu fui para o mais difícil, porque é difícil civil, não é nada fácil. Para mim, que eu vim de humanas... A engenharia, de uma maneira geral, é complexa. Difícil, complexa, muito difícil. Ainda mais se você quer fazer, e a gente vai conversar sobre isso, com alguma qualidade. Isso. Mas é na dificuldade que a gente cresce. Muito, né? É na crise que a gente cresce. Isso aí, é no caos. Certeza. No caos, Então, eu fiz a engenharia civil, foi tenso, mas foi maravilhoso. Foi minha melhor fez lá opção. Mesmo, em Macaé? Fiz em Macaé. E aí, depois disso, eu me encontrei. Então, aí eu fiz a engenharia de segurança, eu fiz o mestrado, cada ano eu faço uma especialização diferente. Esse ano eu acabei de concluir uma, que é gestão de projetos e processos. Eu vou fazer uma próxima de neurociência e desenvolvimento e performance humana. Então, eu trabalho com humanas e exatas. Eu não consigo separar os dois, porque o engenheiro desenvolve projetos para a sociedade,
para as pessoas. A gente tem que ouvir o que o cliente quer, que muitas vezes o cliente do engenheiro ele não sabe o que quer. Ele sabe que ele precisa de um engenheiro. Então, eu aproveitei esse meu lado de humanas para agregar na engenharia. E isso vem à associação. Você chegou a ser empregado em algum lugar, em alguma empresa? Não, então, eu tenho Ou uma... você formou a sua? Eu tenho uma empresa já há 15 anos. Qual o nome da empresa? Que é a Nogueira e Marques Logística Especializada, que é uma empresa que eu tenho com meu marido, que a gente presta serviço para... Seu marido também é engenheiro? Não, meu marido, ele se formou em técnico em estradas, mas ele trabalha para offshore há muitos anos, com logística offshore. Então, a gente montou essa empresa para prestar serviço offshore de logística. E acabou que o nosso tipo de trabalho foi aumentando, né? Porque foi agregando engenharia, consultorias, e essa empresa já tem 16 anos. Agora, em dezembro, já fez 16 anos agora. Então, eu sou empresária já há muitos anos. Quando eu me formei em engenharia, eu já era empresária. Então, eu só agreguei mais... Sabe que o Barata defende essa tese do empreendedorismo. Eu tenho uma discussão com ele diferente, que a gente precisa passar por uma carteira assinada para depois a gente avaliar. Isso o professor vem dizendo aqui. Sim. Você precisa avaliar primeiro a carteira assinada para depois você descobrir o caminho. Eu concordo até em parte com isso, porque eu trabalhei em grandes empresas como a Petrobras, trabalhei 6 anos lá. Foi lá que eu me vi como... Vou trabalhar com segurança. Foi lá a minha opção de trabalhar com segurança, de ver todos os procedimentos, de trazer isso para minha pequena empresa e ela ir crescendo estruturada. Foi graças a essa visão que eu tive de grandes empresas. E aí a gente prestou serviço para grandes outras empresas. Você tem funcionários? Não, né? Tive, a gente já teve bastante funcionários, a gente trabalhou também com transporte executivo. Então, depois a gente ia vendo o que impactava negativamente a empresa, a gente foi cortando, foi deixando coisas que não dava tanto impacto financeiro, né? Porque a gente passou pela crise de 2014, a crise do petróleo, que impactou muito a nossa empresa. A pandemia também atrapalhou. Teve a pandemia, mas a gente já estava prestando serviço para empresas internacionais, então a gente já estava estruturado no mercado. Quer dizer que você já saiu de Rio das Ostras há muito tempo. Saiu que eu falo de trabalho, você já diversificou. Você consegue trabalhar no Rio... A gente já trabalhou para Shell, Chevron, Devon, BP, e no Brasil, na Colômbia, nos Emirados Árabes. Então, a gente fez implementação de sistemas nos Emirados. Então, a gente tem um... Você sabe que eu fico impressionado Você sabe que eu fico impressionado com a minha ignorância? Que eu não conheço... A ignorância que eu desconheço essas coisas. Quando a gente vai conhecendo a pessoa e você vai achando, caramba, onde eu tive... Eu não sabia disso, né? Então, quando eu entrei na associação, e graças ao... Mas como é que você entra na associação? Você vai virar uma defesa do profissional. Como é que você faz isso, essa transição? Um amigo me falou da associação. E você não deixa de ser uma empresária, né? Então, o empresário tem um olhar meio que de águia. Cada vez que a gente entra num local, a gente pensa assim, qual negócio poderia prosperar aqui? E aí, a gente, com essa visão, a gente vê se eu falei que a Aero tinha solo fértil. Solo fértil. Então, poxa, a gente tem ali várias possibilidades na Aero. Então, eu entrei a convite do Márcio, que é o diretor que estava saindo. Eu assumi essa diretoria, que era o lugar dele. Fui super bem recebida pela diretoria da Aero. Eu não conheci o Almir. Não, conheci assim, que eu fiz a inscrição, até então eu entrei na Aero, mas eu não conhecia, não tinha proximidade com nenhum deles. Né? Então a gente foi verificando esse potencial que o Almir tem e agregou ao seu, e aí... Gente, o Almir tem os pensamentos fora da caixa, chegava com a ideia, eu falo, opa, eu estruturo rápido essa ideia, a gente joga e a gente faz. Então, o negócio quando a gente sempre fala, se ninguém fizer nada será feito. E ele vem com a ideia, eu abraço, ou então ele fala assim, poxa, Aline, a gente tinha que ter um negócio. Eu falei, que tal se a gente fizer uma rede de network, um encontro? Eu acho aqui que... Como é que é essa história? A associação, em tese, é uma coisa que tem que congregar, reunir profissionais. Como é que... Alguém pode até, depois você já está com a palavra. Sim. Como é que a gente reúne os profissionais? Como é que a gente consegue? Tem uma receita do bolo? Ou é muito trabalho? Ou a gente tem que acertar e errar? Como é que é, Aline? Marcão, quando fala assim, a gente tem que fortalecer a engenharia.
para a gente fortalecer a engenharia, ou quando a gente fala que a gente tem que... A nossa associação tem que crescer, tanto para a engenharia ser fortalecida quanto a associação crescer, a gente tem que fazer com que os profissionais que estão inseridos nela cresçam. São as pessoas que transformam as coisas, não são um nome, um cargo ou um sistema. São as pessoas dentro desse sistema que fazem as coisas acontecer. Então, a gente tem que ser facilitadores disso. Se eu entro numa associação, eu sou diretora de uma associação, eu não quero só esse cargo, eu falo, o que eu vou fazer? Que foi que eu comecei a fazer na Aero. No início, eu aguardei para ver o que acontecia. Ser o cargo só decorativo não interessa, eu também acho. Não, se é pra gente, não cabe. Se é para entrar na chuva, molhar o corpo todo, só molhar o pé, não adianta. Só o dedinho não adianta. Aí a gente começa a mexer, o que tem aqui? Não, a gente vai fazer, a gente vai fazer alguma coisa. O que a gente pode fazer? Onde é que a gente pode conseguir verba? Ou com quem que a gente pode falar que pode apoiar a gente? E a gente começa a articular as coisas. E a gente puxa aqueles associados que estão ali, estão na deles, ou querendo, a gente precisa saber se eles querem um cargo CLT, se eles querem empreender, para saber o que a gente vai oferecer, se vai oferecer um treinamento de empreendedorismo, ou se a gente vai viabilizar aquelas vagas que estão ali correndo no mercado para a gente trazer para dentro da associação, fazer um contato direto com essas empresas, para trazer para dentro da associação, para saber que eles vão ter oportunidade de crescimento. Vocês têm quantos sócios hoje assim diretos? Você sabe? Sócios da Aero? A Aero a gente tem patrocinadores, apoiadores, mas temos a diretoria e os associados temos 120, nessa faixa aí. É um número tá numa subida bem... É um número significativo. Você ter 100 pessoas acreditando congregando, na associação, eu acho que é uma coisa... Vamos combinar que nós, se não chegamos no ápice, estamos perto dele. Sim, e são associados que acreditam e são pagantes. Isso. Então, ainda paga? Tem a contribuição, eles contribuem. É por isso que a gente faz tudo para eles terem esse retorno. A gente tenta fazer os eventos, o podcast para eles participarem também. Temos o desenvolvimento profissional, concursos, o que a gente puder. Imersões. Tem a sede lá que eu vi, a sede. A sede para a utilização deles. Então a gente meio que organiza a Aero como uma empresa estruturada para crescer. Bom, a gente posso passar por mim agora? Por favor, Aline? Já falei demais, né? Não, é interessante. Eu sei, mas o que você vai falar? Mas você chega como na engenharia, Elmir? Afinal de contas, eu estava aqui, às vezes eu faço um esforço danado. A Aline, eu até sei quando eu conheci a Aline, que eu fui lá e conheci a Aline. Mas você eu não lembro quando eu conheci, mas eu vou me lembrar qual foi a primeira vez que eu apertei a sua mão. Mas, de qualquer maneira, porque apertar a sua mão deve ser uma coisa muito boa. Olha que você lembra de tudo, hein? Você tem boa memória, você lembra de tudo. Vou refrescar sua memória. Você é daqueles caras assim que eu tenho inveja. Eu só sabia disso, eu quando eu era garoto, eu queria ser o Alain Delon. Caramba, cara. Aí eu olhava assim, eu ia no cinema, rapaz. Como é que você... Aquele cara grande, louro, moreno, cabelos pretos, olhos verdes, aqueles olhos verdes. Falei que se eu for um cara igual a esse, eu vou namorar a menina toda. Eu nunca consegui ser o Alain Delon. Não teve jeito, né, Marcão? Mas conta a tua história. Como é que você chega nesse negócio de associação? De onde você vem? O que você faz? Marcão. A tua pagelança lá, você estava onde? Minha história, né? Tua história. Primeiro, agradecer de estar aqui no Papo de Engenharia, a história que a gente construiu juntos. Eu vou lembrar para você aqui como a sua passagem durante um período na nossa caminhada fortaleceu os laços lá da nossa entidade. Bem interessante. Mas a minha história, ela segue muito um princípio que é verdadeiro e que é falado continuamente, que se a pessoa tiver realmente a capacidade de entender que o ambiente e as pessoas que você convive diariamente têm uma grande importância na sua vida, você vai perceber que essas pessoas, elas moldam inclusive o caminho que você vai trilhar. E a minha não é diferente disso, eu não tenho nenhum engenheiro na família, sou, na verdade, da minha família o primeiro formado, nascido e criado em Bangu. Você é carioca? Sou carioca sou carioca lá da Zona Oeste. E a perspectiva da engenharia era bem distante. A minha história, até ouvindo a Aline falar aqui, a gente se encontra em alguns pontos da história que são muito relevantes, principalmente na Petrobras, que é uma escola.
E aí eu primeiro parti para... Não vou nem dizer que eu parti para humanas, eu sempre tive a obrigação dada por mãe de estudar, porque era o caminho que a gente tinha para poder prosperar. É o caminho. É o caminho. Não tem outro. Não tem outro. Depois eu tenho uma rápida passagem pelas forças militares, né? Que é algo que gera muita disciplina, eu até organização, concentração. E automaticamente, quando você passa pelo meio militar, automaticamente você já sai de lá com uma cabeça de, não, vou seguir a carreira militar. E automaticamente fui para uma empresa de segurança privada, e a empresa de segurança privada me colocou em uma universidade. E aí entra a minha história com... Você sabe que essas histórias são de oportunidade, exatamente. Né? Agora eu me lembrei da que a menina que diz que com a rua minha vida vai encontrar a tua, né? Isso, quando você em que momento? alguém que vai te dar... Em que encruzilhada, em que interseção ali a gente vai... E aí, na universidade, a cabeça expande, porque você está na universidade, realmente eu sempre fui muito comunicativo, automaticamente me conectei com o reitor, com o diretor da universidade, e fui lá fazer o meu pedido. Empresa qual era? Era a Vigban. A Vigban? Vigban, empresa antiga aqui no Rio de Janeiro. A Vigban, ela me jogou para a Universidade Estácio de Sá Centro. E aí eu fui para Presidente Vargas. Está concentrada toda no Maracanã. Isso, trabalhei na Presidente Vargas. Ali eu consegui uma bolsa para fazer recursos humanos, que foi realmente na área de humanas. Você então vai... Já me coincidi com a Aline. Da humanas... Olha só, a gente saiu de uma comunidade, já foi para faculdade, estudar humanas, e aí vai, Almir. Da humanas eu vou pro CAT, Central de Apoio ao Trabalhador, aqui em São Cristóvão, do lado ali da... conhecido. O RH me levou para lá para ser selecionador, para buscar oportunidade de emprego para as pessoas. Nessa busca de oportunidade de emprego, surgiu para mim, numa conversa entre amigos, a oportunidade que estava sendo gerada no mercado para técnico em segurança do trabalho. Aí você vai fazer o mesmo que ela, vai fazer... E aí eu tranco a faculdade de RH, vou fazer segurança do trabalho, e o CAT me proporcionou a oportunidade da vaga no sistema Petrobras. Então eu faço segurança do trabalho ainda na CAT, vou para Petrobras, e da Petrobras automaticamente a questão que nos conecta muito, que é sermos disruptivos e sermos incansáveis na busca por o que vem na frente. Então eu pensei comigo. Eu sofro de ansiedade. Eu também tenho. Exatamente. O negócio que vai acontecer amanhã que eu nem sei. E aí já me preocupava essa questão de eu não poder ter acesso ou assinar determinados documentos. Eu tenho que fazer engenharia. E aí entra a engenharia de segurança do trabalho. Automaticamente sou transferido para a Bahia para fazer um gasoduto. Fui trabalhar no Gazene, que foi depois o Gascac, que foi o segundo maior gasoduto. Cabaçaria, não? Fui até lá. Levamos de Caxias, aqui da Reduc, até Catu, na Bahia, e fizemos a interligação da malha Nordeste-Sudeste. Eu trabalhei 10 anos na Petrobras, 13 anos na Petrobras, na engenharia da Petrobras. E lá eu começo engenharia civil na FASB, que é a Faculdade do Sul da Bahia. Quando sou transferido novamente, tenho que trancar porque só tinha engenharia de produção, então eu me formei em engenharia civil, produção e segurança do trabalho. E aí, automaticamente, o objetivo era acessar a engenharia de segurança do trabalho, que foi com que eu trabalhei por muitos anos. Trabalhei muitos anos na Petrobras já como técnico de segurança, fiz a transição, fui para engenheiro e fiquei ao longo de muitos anos na Petrobras como profissional da rede, até vir para o Comperj. Do Comperj, eu abri uma empresa com um sócio. Qual o nome? Comperj foi GTEC Engenharia. Até hoje? A GTEC Engenharia funciona até hoje. Nós fizemos as obras de ampliação da BR-101. Junta de dilatação, buzinote, obra de arte. A gente fez uma série de intervenções da Ponte Rio-Niterói até a divisa com o Espírito Santo. E aí eu me embrenho na engenharia. Se eu pegar antes de você entrar na associação, Almir, eu não posso fugir dessa pergunta. É uma pergunta que eu não posso fugir. Você é o cara de Bangu, você é negro, a possibilidade de dar certo é pequena, você sabe disso. Falava isso hoje com a Aline vindo para cá. Você sabe que a possibilidade... Isso é comum. Sim. Né? Todos os possíveis caminhos que você podia tomar lá em Bangu, eu conheço Bangu. Sim. Muito. Né? Como é que foi isso, Almir? Como é que você...
da sua família? Como é que você vai buscando isso? É muita luta, muita determinação? Como é que você faz muita isso? determinação de uma mãe solo, né, em poder deixar a cria dela, o filho dela distante dessa zona de perigo. Uma cabeça que eu sempre tive fora da caixa, no sentido de, já pequeno, mesmo sem a figura paterna, eu já entendia que eu deveria estar com pessoas que pudessem me elevar. E o preconceito, Almir, teve muito? Preconceito, eu passo por uma caminhada de preconceito leve. Leve? Leve. Até hoje? Leve. Até hoje tem? Porque... Vem aí o engenheiro Almir, aí tu entra na sala, o senhor, o cara, exatamente, você sente o cara, o senhor engenheiro Almir. O Dalila, eu vou fazer essa pergunta também. Que, sim, mulher, assim, né? Eu consigo... Como é que é isso? Você sente às vezes o cara que vai... o engenheiro Almir vem, presidente da Aero, vem aí. Aí entrou na sala do cara. O cara eu acredito, Marcão, eu acredito que possa acontecer isso com a pessoa. Comigo não acontece porque eu sei o meu lugar de fala e de potência. Então, geralmente, quando eu entro na sala, eu não penso... Você entra entrando. Eu entro com o título que eu tenho hoje, mas que amanhã vai ser de uma outra pessoa, mas que naquele momento eu represento, então eu levo comigo toda a minha bagagem, toda a minha história. Não, minha mãe faleceu com 75 anos. Mas me diga uma coisa, como é que... E hoje? Aí como é que você vira o Brasil todo de cabeça para baixo, fazendo engenharia? Como é que você... Agora eu vou criar uma associação. A associação já estava criada. A associação existia. Já existia. Ela tinha 10 anos de fundada e tinha paralisado, que foi um período que, inclusive, o próprio CREA votou pela saída dela em função da falta de atividade. Eu chego em Rio das Ostras para trabalhar no Comperj. Na verdade, para trabalhar, primeiro, no Parque de Tubos, que nós íamos fazer com a Petrobras o maior laboratório de análises da América Latina. E entre morar em Macaé e Rio das Ostras, optei por Rio das Ostras. Chegando em Rio das Ostras, aquela questão mesmo de oportunidade. Estava fazendo engenharia de segurança, e aí... Já era formado em civil? Já estava formado em produção. Aí converge comigo na engenharia de segurança Felipe Brasil. Felipe Brasil, teve aqui, foi meu professor. Falou sobre agricultura, me ensinou sobre agricultura. Você sabe que eu aprendo com você. Aqui, eu aprendi com agricultura. Eu falei pro Felipe Brasil assim, mas, bom, Felipe, o Rio de Janeiro não tem agricultura, ele ficou conhecido comigo, começou, tem sim, que você não conhece. Aí falou das uvas que tem no Rio de Janeiro. Em 2013. 2013. Você encontrou o Felipe Brasil. Encontrei Felipe Brasil. E aí entrou na discussão política, classista, eleições para o CREA, e na época o postelando candidato era Reinaldo Barros. E aí, Felipe, naquela potência de vamos unir, vamos trabalhar, vamos associação, eu falei, vou verificar se existe. Da Associação dos Agrônomos, trabalhou, os agrônomos são altamente organizados. Bem de congregar essa questão. Você pegou um cara bom, porque os agrônomos são altamente organizados. Já tiveram vários aqui, até o presidente da Associação, o Leonardo, já esteve aqui, teve a Ana Paula Guimarães, que já foi presidente da associação também, o Leonel, que já foi presidente da associação. Os agrônomos são bem organizados mesmo. E aí entra essa questão associativista na minha vida, do associativismo. Só que numa aprendizagem que nós tivemos a longas penas, porque realmente estamos no interior, conheci a Aero, tive no CREA, entendi como é que estava a situação da Aero, e aí você começa aquela questão de cortar o mato. Contigo, você tinha Tínhamos um grupo de engenheiros. Sim. Quando nós retomamos a Aero, nós fizemos a fundação dela somente com engenheiros. E aí a gente foi a duras penas trabalhando e entendendo o processo classista, entendendo o processo do associativismo, entendendo para onde ela iria, quais os caminhos que deveriam tomar. Organiza a documentação, vamos trazer pessoas para poder ampliar o nosso leque de oportunidades e ação. Então foi feito todo um trabalho de fundamentação. Nesse trabalho de fundamentação, conforme fomos reorganizando, fomos modificando eleições, de novas diretorias, etc. e tal, a gente vai chegando, aí eu vou pular algumas partes de Mato Alto, e aí a gente vai chegando na versão atual de uma diretoria mais disruptiva, uma diretoria mais fora da caixa, uma diretoria que busca, além de entregar para o sistema, entregar para a sociedade. Então, a gente realmente, como a Aline bem disse, a gente trabalha num modelo muito similar ao empreendedorismo. Posso mandar para a Aline? Como é que é a sua história de mulher? Assim, quando o cara... Você sente algum tipo de discriminação? Porque a engenharia não é feita para mulher.
Engenharia é feita para homem, não é? Por quê? Não sei. Por quê? Você sabe que ontem... Mais engenhosa do que as Na mulheres. minha escola de engenharia não tinha mulher nenhuma. Não tinha nem civil, elétrica, mecânica, não tinha mulher nenhuma. Eu só estudei com homem. Aí eles fizeram a escola do lado, que era arquitetura. Aí começou, aí fizeram mulher. Não tinha mulher. E ontem o professor Bernardo Cefete estava aqui, ele estava contando uma história interessante, que ele é engenheiro mecânico, e aí ele foi, quando entrou na turma, só tinha uma mulher. Uhum. Aí ele ficou na turma, namorou essa mulher, casou com ela, caramba, estudou com ela até o final, fez mestrado, doutorado com ela e estão há 40 anos casados. Olha. Eles tiveram aqui os dois? O Bernardo. Não, o Bernardo você não conhece, o Bernardo é do Cefete. Quem teve aqui foi o Antero Paraíba, a mulher dele também. Dele. Que é mas o Bernardo é do Cefete. Tem uma do Cefete. Mas você, como é que é essa história? Mulher na escola de engenharia, muito homem. Então, Tem alguma necessidade que você teve de. Você sentiu alguma. Ou já tinha muita mulher, então? Fala aí. Eu acho que tem uma história desde a infância, né? A gente se coloca num lugar, então a gente não tem que aguardar ninguém colocar a gente naquele lugar, ou de vítima ou de protagonista. Nós temos que ocupar espaço. Eu sempre ouvi isso do meu pai. Meu pai é professor de lutas e eu sempre fiz lutas desde criança, nem lembro quando, sei lá, 4 ou 5 vivo. Joel Pires Marques. Um é uma pessoa muito conhecida, é da Guarda Municipal lá de Rio das Ostras. Sua mãe também é viva. Também é viva. Dona Tereza. Então, eu sempre fiz lutas e a luta é um local extremamente masculino, ainda mais na década de 80. Tem essa história na luta? Tenho. Jiu-jitsu? Não, eu já fiz judô, muay thai, taekwondo, boxe inglês e capoeira. E o seu marido não tem nenhum? Também? Não, na verdade, porque meu pai... Não, seu marido também luta também? Não. Mas ele tem um certo... Ele sabe que contigo não pode... tirar certas... Então, a comunicação é a base de tudo. Lá em casa a gente não precisa chegar na luta, graças a Deus. Isso. Mas é justamente isso. Quando era criança, já ocupei esse espaço masculino. Eu lutava com os meninos. Eu sei que eu tinha um protocolo feminino a seguir. A gente tinha algumas coisas que não podia se fazer porque era menina. Tinha que estar com blusa por baixo, não podia ajoelhar de perna aberta, era perna fechada. Mas mesmo assim eu contestava. Por que eu não posso? Eu tô de calça igual todo mundo, eu quero ficar de perna aberta. Só que aí com o sensei, você não pode contestar tanto, né? Só que eu aprendi a contestar, a observar, a saber que eu também tenho espaço ali. Então eu compreendi isso muito cedo no esporte. Então depende do local que você vai, você tem que ocupar o espaço. Agora, eu nunca me coloquei num papel de vítima. Poderia. Eu falo que eu fui estatística. Eu cresci numa comunidade que meu pai falava que minha única arma era o conhecimento. Então, eu tinha que estudar para ser alguém na vida. Eu sabia que eu tinha que seguir isso. E eu tinha que saber me defender, porque a vida não era fácil. E para isso ele me colocava na luta. Eu queria dançar, mas eu fui para as lutas. Então, eu sempre me coloquei num papel de protagonista. Nunca tive vergonha. Você pode disputar na luta em algum lugar? Sim. Eu tenho várias medalhas, tenho. Eu sempre fui uma atleta aplicada. Sou atleta até hoje. Então, essa minha vida de atleta, a gente não tem como deixar. Até hoje. Hoje a gente continua puxando ferro. Eu e você agora. Agora você mais nós. Isso aí. Mas me diga uma coisa, você sabe uma coisa interessante que nós temos aqui? Você e ela têm o mesmo princípio de organização de vida, porque, na verdade, o período militar te deu muita disciplina. E ela, a luta que também, o esporte te dá uma concentração e disciplina, não é isso? Muita coisa. Exatamente. De se colocar no papel de protagonista. Exatamente o que eu estou falando. Né? De disputa, de ir para frente. E cada um vence por mérito. Depende da sua dedicação, depende da sua aplicação, quanto que você vai se dedicar e ter conhecimento sobre aquilo. E é por isso que a gente nunca se colocou em papel de vítima, muito pelo contrário. É porque você deve ter passado algum momento que você foi numa empresa, ou que você foi oferecer um serviço, e os caras são muito mais velhos do que você, acha que você é muito jovem, e aí começa a achar um... Tonhão, meu amigo, Antônio Carlos. Antônio Carlos. Um grande abraço, associado da Aero. Isso aí, um grande abraço pro Tonhão, tá vendo? Pensando aqui em você. Mas, Marcão, aos 15 anos, quando eu engravidei, eu contei essa história pra Almi hoje. Eu ouvi muito que eu tinha acabado com a minha vida.
Se eu tivesse ouvido aquilo e guardado, eu não seria ninguém hoje. Então, muito pelo contrário, não acabei não. Minha vida estava iniciando ali com o nascimento do meu filho. A luta continua sempre, é o nosso e a luta era... Nós somos guerreiros. Eu passei por uma fase que era mais difícil. Então, eu tinha que ter mais garra, mais determinação. E eu estava lutando por uma outra vida. Então, a importância ali ficou maior. E eu vi que eu não acabei com a minha vida. Então, depois que eu passei por aquilo, que foi uma fase mais difícil, eu ainda não tinha tanto conhecimento como eu tenho hoje. Nossa, isso aqui... Para mim, qualquer coisa é mais fácil. O meu maior projeto, eu entreguei muito bem entregue. Meu filho é um engenheiro de controle e automação, um engenheiro formado. Você sabe que isso é poucas pessoas conseguem isso, fazer. O engenheiro, o advogado faz bem, o médico faz bem, o engenheiro faz pouco. Filho engenheiro, já tiveram alguns. Seguir por essa, acho. Então, eu consegui, o meu maior projeto, eu consegui entregá-lo com excelência. Eu tenho um orgulho do meu filho e de tudo que a gente cresceu juntos, porque nós crescemos juntos. E agora... E você é tão importante esses depoimentos seu que nem pode chamar de uma mulher bonita, né? Porque senão, tem que ter tanto... Antes, né, a luta, o trabalho, a guerreira de formação, de coisa. Eu não deixo nenhum comentário me diminuir, hora nenhuma. Agora me diz, eu até queria fazer um adendo dessa questão do papel de protagonismo e da questão da percepção do outro. Quando você vai chegando na fase mais adulta, quando você vai começando a contar histórias, né, que já é o nosso caso, né? Aqui. Quando a gente começa a contar histórias, você vê que a construção daquele momento atual vem de vários saberes e aprendizados do que você passou lá atrás. E eu sempre me vi no papel de representante de turma, de... protagonista. Exatamente, num papel de destaque colocado pelos colegas. Claro. Então, acho que isso também moldou muito me forjou muito nesse momento, nesse sentido, porque eu lembro de alguns rompantes, alguns momentos, por exemplo, me veio aqui à cabeça, você fez a pergunta, eu tinha que lembrar de alguma coisa. Cheguei numa fazenda, o responsável pelo projeto já de uma estação de compressão no Espírito Santo, cada fiscal da Petrobras tem um motorista, meu motorista é loiro, de olhos azuis, desce o motorista e o engenheiro e o proprietário da fazenda. Comumente o motorista, o engenheiro tá ali do lado. Então, mas são coisas que automaticamente ele perdão, eu falei, não, me lembrou uma história que contou, vai seguindo. Que tinha um engenheiro negro na SEDAI, o engenheiro Gerson, falecido, eu conheci muitos anos. E em determinado momento o Gerson chegou numa obra e se aproximou, e o cara falou, não, tem lá o português, que ele chamava português, que era operário. Aí o Gerson chegou, o português está trabalhando, aí o português vira pro Gerson e falou assim, pega ali aquele martelo ali para mim. Aí o cara falou assim, esse é o engenheiro Gerson. Aí, o Gerson... Mas claro, mas isso é uma guerra, né? A gente tem que batalhar o tempo todo. Agora mesmo. A gente tem que provar competência o tempo todo. A gente tem que ser o Ossambol, de bater recorde toda hora. Mas isso é o bom, porque eu falo que o nosso trabalho fala pela gente. Exatamente. A gente não precisa ficar se defendendo, nem falando nada. Entrega. Vamos falar agora um pouco dessas questões políticas. Você sabe assim, o que a gente discute aqui, essa questão da engenharia, e aí vocês podem bater um papo, e uma vez ou outra, talvez a Aline, depois. Essa história da engenharia não está sendo, de alguma maneira, buscada por esses meninos mais novos. O número de engenheiros tem caído. Ontem estava o professor aqui do Cefet dizendo que as vagas fornecidas no Cefet não são completadas, porque não tem pessoas querendo estudar engenharia. E a professora da ABENGE estava me dizendo que a gente precisa fazer um programa nacional ou estadual de tentar buscar essas crianças. Como é que vocês verem isso? Tem dificuldade? Vocês conhecem muito lá para o lado do Rio das Ostras, Macaé tem muito jovem, porque ela tem muito trabalho, de repente. Como é que vocês veem isso? Essa perspectiva de a gente não conseguir fazer gente nova na engenharia? Nós temos uma lenda urbana, né? Eu trato como lenda urbana porque eu não passei por esse movimento de mercado, né? Daquela tal da sazonalidade de 7 anos, né? Você tem 7 anos de prosperidade, 7 anos de
de problemas na engenharia. E a gente percebe muito isso ainda. No casamento, aqui do cérebro, a crise dos cérebros. E estamos realmente tendo uma defasagem grande na engenharia. As pessoas estão buscando outras áreas. A gente tem essa questão da internet 5.0, dessas questões hoje que o pessoal hoje compra muito o que vê na internet, também está levando o jovem muitas vezes para outras áreas que não são voltadas para a exata, e acaba que a gente que vai potencializando esse déficit. Mas, assim, é um trabalho que precisa ser feito politicamente, de reestruturar, de chamar de novo o jovem, levar mais a engenharia para as escolas ainda de segundo Você grau. sabe que evasão 60%, Isso. cálculo reprova 90%. Exatamente. Aí você fica com a E aí a gente dificuldade vai de tendo um manter número- os caras na escola. A Lília é professora A também, gente né? nota isso, a gente nota nas universidades que realmente as turmas estão bem vazias. E são todas as universidades, tanto federais quanto particulares. Hoje eu estou como pesquisadora da UFRJ, eu também auxilio lá nos projetos os projetos científicos do Instituto Federal Fluminense, né, a gente faz as avaliações, e o que eu vejo é que cada vez mais tem menos alunos. E o que eu vejo sobre isso também? A gente tem, hoje, com a era digital, tem vários influenciadores. Quantos influenciadores que a gente fala assim da engenharia? Tem um influenciador tal, ele se conecta com o jovem, ele fala a linguagem deles e atrai, é uma Tá me linguagem dando uma ideia dinâmica. danada, né? Então, A gente buscar gente jovem que Pra possa influenciar gente jovem na jovens. escola de Potencializar engenharia, isso. para que possa transmitir essa discussão. sabe né? o que eu vi dentro da sala de aula, Marcão? Como eu vim de humanas, quando eu fui para engenharia, meio que eu fantasiava a engenharia, porque engenharia é um universo incrível, espetacular. E quando você senta, você só vê números. Eu sei que tem uma preparação toda ali para o cérebro pensar nos caminhos de exatas, sabe? E eu vejo que tudo é uma preparação. Inclusive os cálculos, que para a gente fala muito difícil, é um funil, mas é uma preparação para o seu cérebro pensar. É pensar e achar caminhos. Quando ele esbarra ali, não tem mais um caminho por aqui. Você pensa em outras possibilidades. Isso é um treinamento para o cérebro. Só que o que a gente vê? Que não é trazido esse lúdico para a engenharia, que deveria. Traz uma ponte dessa espetacular, como que ela foi criada? Traz isso para dentro de sala. Porque quando você fala assim, um apoio é simplesmente apoiado, com rótulo. Tá bom, e aí? O garoto... Tá tudo na sua cabeça, Agora me você nem lembrei que imagina. Como é Agora que fala da Ana funcionamento. Paula Macieiro, que quando entrou na escola de engenharia, que apresentaram a integral para ela, ela falou que ela achou que era uma cobrinha. Eu sacaneio ela até hoje. Ela Olhou aquilo ali. Ela falou, essa cobrinha, é claro, porque é isso mesmo. Para você ver, quando a gente tem um olhar, eu tenho uma tatuagem nas costas que é um cálculo de engenharia que eu fiz, só que a minha integral é uma bailarina. Ela tá ali com a Ela mãozinha bailando pro ali, alto e eu fiz um S, isso aí. A Então, coisa da cobrinha da Ana Paula. então Dona quando Paula. a gente tem esse olhar mais lúdico, a gente consegue transformar de uma forma que conecta com o outro. Eu tive professores maravilhosos que justamente... Aline, você sabe, na ponte e tal, quando você... aquilo, nem imaginava. Você sabe que esse depoimento de vocês É interessante que eu maravilhoso. passei por esse lúdico que a Aline falou na hora de fazer. Esse depoimento de vocês é maravilhoso, porque faz o seguinte, vocês contemplam uma defesa do profissional com a qualidade intelectual. E aí, isso, porque na verdade, tem umas coisas que acham que o cara que defende a profissão, Sim. ele é um cara aproveitador do Daquele- processo, quer se dar bem e tal. E aí, quando vocês fazem esse link, mostra para esse pessoal que de fato. Era isso que eu tinha preocupação, Sim. às vezes. Mas aí você estava falando você queria falar da. Eu não ia falar do lúdico que a Aline lúdico. comentou, que eu acho Não. muito importante, realmente. E aí me veio uma história rápida aqui na cabeça, que também é algo que desmotiva muito o profissional. Eu tive um professor que uma vez falou na engenharia de segurança. Ele falou: eu sei quando é engenheiro de segurança que eu vou dar aula e eu sei quando é médico que está fazendo engenharia de segurança. Uhum. Eu falei, eu fui o cara que levantou, mas por que, professor? Não, pelos veículos que estão lá fora. Eu falei, entendi. Que o professor Cláudio Amaral chegou aqui e falou: pô, Marco, eu estava dando aula, ele me contando. Ele estava dando aula e tinha um garoto de bermuda sentado na minha frente assim, e
E toda hora que eu falava, eu escrevia, falava, olhava, tava o dedão dele lá embaixo. O garoto, um dedão imenso. Aí eu falei pro garoto assim, pô, por favor, não dá pra você sentar lá, porque aquilo tá me incomodando. Ó. Porque os garotos hoje têm uma roupa. Nós não, quando eu fui pra engenharia, foi a minha melhor roupa. Sim. Eu achava que era uma coisa. Quando eu entrei pra escola de engenharia, eu achava que era uma coisa fora do comum. Hoje os garotos entendem que. Eu também acho que a roupa não faz, mas não sei se em algum momento isso. O professor Amaral fala, o professor Amaral fala disso. Fala assim, olha, tem algum momento essa coisa de postura, de colocação, engenharia é uma outra história, né? A universidade, você entrar para a universidade é uma luta, uma dificuldade, não é isso? E a gente vê, inclusive, o que se conecta dentro da engenharia. A faculdade de engenharia ela é muito solitária. Então, a gente não faz muitos amigos, a gente trabalha em grupo, cada um fazendo sua parte. Então, a gente já vê que na faculdade já começa essa solidão. E eu acredito que o engenheiro, devido a toda a responsabilidade dele, não deveria trabalhar sozinho. Muito pelo contrário, ele tem que ter outros engenheiros para corrigir o trabalho dele, para revisar, assim como outros profissionais fazem. Né? Os médicos mesmo se apoiam, veem, revisam o exame um do outro. Então, são mais corporativos. São mais corporativos. E a gente vê que na própria universidade, quando se fala do nosso conselho, né, se fala do CREA, a gente já começa ali tendo a formação profissional, falando mal do conselho. E aí, quando vieram falar, não, porque não presta para isso, não presta para aquilo. Antes de eu levantar uma bandeira para falar que não presta, eu tenho que fazer parte daquilo, eu também experimentar aquilo. A gente só pode modificar se a gente tiver por dentro. É isso aí. Então, o que eu fiz? A primeira coisa, entrei para uma associação, me aproximei do conselho para ver como que funcionava, porque até então eu não sabia. É uma caixa preta. E a grande maioria não sabe. E a gente vai vendo as possibilidades que a gente tem. Então, aquilo, antes de falar mal de algo... E eu acho que a gente começa a conversar sobre uma situação que eu acho que é interessante, sobre o sistema Confecrea. O que é que você entende como sistema Confecrea? O sistema milionário, sistema que tem hoje em caixa 5 bilhões de reais, e eu acho que é um sistema que precisa... Eu, particularmente, acho que é um sistema que precisa ser mais produtivo. Eu entendo assim. Eu tive lá várias vezes, tive aquela festa lá da feira da Construir. Da Construir, você teve no outro bate-papo, no outro projeto que foi o Cal na Sua Cidade, onde a gente discutiu. Eu acho que essa ideia de você, essa ideia do sistema Confecrea, precisar ter projetos, se oferecer, se colocar à disposição das associações de profissionais, eu acho que é interessante. Eu acho que esse é um problema, quando as associações aguardam que o sistema se coloque. A gente trabalha ao contrário, a gente trabalha estruturando algo, tentando contar com a participação do sistema. E a gente sempre conseguiu essa participação, tanto do CREA quanto do CAL. Seja qual for o presidente. Seja qual for. Então a gente vê que o caminho estruturado, a gente consegue segui-lo, entregar algo com o conjunto das ações. Você está me dizendo o seguinte, quando você apresenta, o que você está me dizendo, que você apresenta uma organização, quem está vendo que está organizado aposta mais. Essa percepção, ela não veio de imediato, não foi sempre assim. Não. Na verdade, a nossa cabeça nesse aspecto era ser convergente para o sistema. Esse era o pensamento, na verdade, não só para o sistema, como para a própria prefeitura. Muitas das vezes a gente imputava na prefeitura ou no sistema a condição de nós avançarmos com os projetos. Aguardando ali, esperando numa zona de conforto, achando que eles seriam os solucionadores dos nossos problemas. E a gente chegou a essa conclusão de que nós teríamos que ser disruptivo mesmo. Nós teríamos que apresentar os projetos no momento certo, organizar a nossa estrutura e ir em busca da condição que pudesse potencializar de apoio, os projetos. De patrocínio, o que seja. E a gente organizar. Dinheiro tem. Dinheiro tem. E hoje, uma das grandes discussões das entidades de classe ainda se faz na questão de aguardar o CREA, posicionar com o contador, com o cara para poder fazer a mídia social. Eu sei que é muito difícil, até porque as entidades, na grande maioria, tirando o próprio SENGE e o Clube de Engenharia, que tem outras fontes de receita, a maioria das entidades não tem fonte de receita e muitas delas não cobram, não tem uma contribuição. Você sabe que eu conversei, como é que é o nome do presidente lá em Vitória? Lá é o tio do Vitor, foi presidente do COFEA, eu esqueci o nome dele agora.
Porque a tese que eu discutia, era assim, eu falava assim, Cosenza, vamos dar dinheiro para a associação. Lembro dessa Vamos conversa. chamar a associação. Pô, não pode fazer isso. Pô. Tem o Tribunal de Contas, tem o Tribunal disso, aí vem lá o advogado, não pode. Eu falei, mas como é que o pessoal de São Paulo pode? Qual é o nome dele? O presidente, o tio do Vinícius? Tio do Vinícius. Tio do Vinícius. Ele criou isso. Eu falei, mas ele dá lá. Ah, mas é irregular. Eu falei, nós vamos lá ver, porque não é possível que seja irregular. Tá, pô. Porque para um é e pro outro não eu é. Perguntei para ele, eu falei, eu falei, o senhor cometeu um erro danado. Porque quando o senhor fez isso, diziam que o senhor estava cometendo irregularidade. Ele aí me deu eu vou trazer ele aqui, eu esqueci agora o nome dele, mas eu vou trazer ele aqui para discutir exatamente isso. Porque eu acho que o CREA, com essa dinheirama toda, tem que ser proativo. Sim, o sistema tem que ser proativo. O sistema precisa sair da caixa dele e ir de encontro ao Tribunal de Contas, a conversar, a entender em que momento, porque muitas vezes é uma vírgula, é um descritivo que está faltando na nossa legislação interna. Mas o que a gente vê também é que se você recebe um valor de patrocínio ou incentivo que seja, você não está minimamente estruturado para entregar alguma coisa, é dinheiro jogado fora. Verdade. Né? Então, se eu acredito que seja mais convergente assim, você se estrutura e oferece, eu tenho esse projeto aqui, vocês apostam nele? Normalmente a gente tem retorno positivo, porque a gente consegue captar dentro da lei, a gente presta conta, tudo com maior transparência, a gente presta conta mensalmente para os associados da Aero. Então, tudo que a gente faz é com muita transparência e a gente consegue apoio institucional, patrocínio financeiro e a gente entrega. Como é que vocês conseguem aquela feira construir? Você sabe que eu participei daquela feira construir no Rio de Janeiro, fiz umas 4 ou 5 junto com o CREA. Umas 4 ou 5 feiras construir, gostava muito Centro? de fazer. Lá no Rio Centro, gostava muito de fazer. Na época, o presidente do CREA era o presidente Agostinho. Sim. Eu adorava. Eu não sei se a tua seguiu esse mesmo modelo que a nossa. Não, iniciativa privada. Era o mesmo modelo. Lá era assim. Com o poder público. Eles chamaram a gente. Depois, num segundo momento, a gente começou a dar cursos lá. Sim. Aí o cara botou como é que chama? Uns containers. Botou os ar-condicionado no criou lá uns E aí a gente começou ambientes. A dar cursos de meia hora. Aí é o objetivo mesmo pro evento desse. Como é que vocês conseguiram aquilo? Aquela participação foi excepcional. Foi bacana, né? Na verdade, é um projeto que já estava na gaveta há um tempo. Aquilo pode ser um projeto estadual, sabia? O projeto ficou grande. Esse ano a gente está já com a possibilidade de incentivos de outros órgãos do Estado. Vamos fazer maior? 2026, agosto já. 26 de agosto já 4 dias, 20 e 21. A gente aumentou. Estou convidado, né? Claro. Sempre. Eu tô me convidando. Dessa vez, inclusive, para palestrar. Eu estou convidando, eu estou me convidando. Aumentamos mais um dia, eram 3 dias, aumentamos mais um dia a pedido do pessoal. E outras cidades, outros municípios estão buscando a gente. Eu acho que é isso a ideia. Buscaram. Eu acho que tem alguns municípios, desculpa eu cortar, mas vocês me Eu acabei de ter um insight. A gente vai ter o podcast do Papo de Engenharia lá na feira. É? Vamos encaixar o Papo de Engenharia lá para você também entrevistar alguns engenheiros do interior. Eu tô precisando, eu acho que, por exemplo, Macaé pode entrar muito forte. Eu acho que eu acho que até Maricá pode entrar muito forte. A gente teve pedido de Macaé, de Niterói. Para você ver, o Marcão, como a estrutura, né? Como quando você se estrutura, as coisas acontecem. Acabamos de fazer agora o último evento Quinta na Aero com o prefeito, com o ex-prefeito de Miguel Pereira. Veio. O prefeito de Areal estava lá. Tava o prefeito de Macaé, o Elbert estava lá. Prefeito não foi de Areal, não, foi de Macaé. Estava o vice-prefeito também lá de Miguel Pereira. Eu vi. Então assim, a gente foi de Miguel Pereira. Miguel Faz Pereira. Um trabalho excepcional. Ele que é o ex-prefeito André Português, que esteve lá contando todo esse case de sucesso da cidade, que é um case relevante pro estado do Rio de Janeiro. Ele me deu a ideia de eu convidar prefeitos para vir aqui. É uma boa, né? Importante. Porque prefeitos podem contratar engenheiros. E aí, só para fazer um review lá do que você me perguntou, como nós nos conhecemos, nós nos conhecemos por uma inserção na época do Cosenza, que estava fazendo com que você acionasse pequenas entidades
para que pudessem ter representatividade dentro do Senge. Você fez isso lá com o Davidson. Davidson me levou e me conectou com você. Pietro. Isso, você fez isso. E aí você ia fazer. Faríamos isso com a Aero antes da Aero ter a própria cadeira. Agora que eu me lembrei quando e aí tivemos alguns almoços. Né? Você me levando sempre para bons lugares. Eu queria. Depois tivemos. Aí depois a gente se conectou bem. A menina lá de Santo Antônio de Pádua. Eu acho que agora eu estou me lembrando. Foi essa nossa conexão. Como diz, eu tenho uma sempre lembrança danada de coisa. Essa associação com o sistema, a BENJ reclama muito. A BENJ, Associação Brasileira de Educação e Engenharia, reclama de que os projetos de revolucionários, ela não falou revolucionário, os projetos da BENJ não são captados, não conseguem ser aceitos pelo CONFEA. Mas isso não é o caso do Rio de Janeiro. No caso dela é uma estadual, é uma nacional, né? Uma nacional. E eles querem mexer em coisas mais fortes. As questões curriculares, as questões. Mas no caso do Rio de Janeiro, não tivemos dificuldade. Você seguiu o edital. Estruturou. Você estrutura o que está sendo pedido. Porque às vezes nem precisa do presidente, porque o estudante nem precisa ser o Conceso, o Miguel, o Agostinho. Você faz um trabalho redondinho, chega lá, não tem nada para pontuar, tá tudo ali para ser aprovado. Por que não vai ser aprovado? Não tem. Eu acabei cortando que vocês estavam falando da organização do próximo. Da Feira Construir 2026. Só. Como é que vai ser? Vamos trazer municípios do entorno? Estão convidando? A gente pretende fazer. Vai ser maior, mais estruturada. Vai abrir, inclusive, para outros cases. Essa primeira feira foi para cases da cidade, né? Os próprios empreendedores da cidade. Agora já tem empreendedores de outros municípios, de outras localidades querendo participar da feira. A gente até teve um case do município de Casimiro de Abreu, que é a Longeva, uma empresa bem mais de 100 anos de fundação, esteve conosco, acreditou, porque realmente é acreditar no PowerPoint, né? A gente sempre fala que os nossos projetos começam no PowerPoint, num sonho e que se realiza. A gente realmente não tem tido dificuldade de realizar os sonhos porque são bem estruturados. E é importante isso. Até para as entidades que estão nos ouvindo aí. Uma coisa que é danada, que é a tal da credibilidade e da confiança. Exatamente. Mas isso é um problema também danado, porque a credibilidade e a confiança leva um tempão para construir. Mas para destruir, cuidado. Perde rápido. Esse é o cuidado que a gente tem tido diariamente com a nossa entidade para não perder essa credibilidade. E hoje a gente já presta consultoria para outras empresas, para outras associações. Isso aí já é um furo de reportagem aqui para o seu Papo de Engenharia. A gente acabou de criar uma estrutura para atender as outras entidades nesse mesmo trabalho. Você sabe que a entidade Três Rios, por exemplo, que está parado no caminho do início, esteve aqui. Tem até uma sede muito boa lá em Três Rios. Eu acho que precisa. Três Rios está bombando como empresas lá. Três Rios sempre teve essa questão mais da ferrovia e tal. Talvez fosse Volta Redonda também tem uma entidade muito forte, muito estruturada. A gente foi convidado agora pela entidade de Itaguaí para fazer um trabalho lá com eles, com o Ítalo. O Ítalo convidou a gente. Tem uma entidade também que precisa ser recuperada, que é depois de Volta Redonda, Resende. Tem uma base de empresas muito grande lá, na área automobilística, muito grande lá. Mas a gente está tendo uma certa dificuldade. Muitas vezes a gente fecha os olhos para isso. Exatamente. A gente fecha os olhos para isso, mas as nossas entidades elas estão respirando por aparelho, né? Precisa realmente de um upgrade que não depende somente do sistema, depende da organização da entidade. Mas aí eu vou te falar que é uma coisa interessante. Eu acho que alguém tem que ser o catalisador disso. Alguém tem que chegar lá, entendeu? Porque se não tiver uma Aline e um Almir, a coisa não sai. Eu preciso ter gente. Individualmente, nada sai. Tem uma história que da onde se menos espera, de lá mesmo que não sai porra nenhuma. Se você esperar que as coisas sejam espontâneas, que vai todo mundo um dia se reunir. Não vai. Você tem que ir lá e tal. É constância. Bem, então vai um recado para as associações.
Se você, associação, quer buscar serviços, trabalhos, inovação para a sua associação e desenvolver os profissionais, fale com a gente, que a gente dá consultoria, presta assessoria, porque o negócio é esse, é fazer prosperar. Assim, a gente consegue com que a engenharia se desenvolva, a gente entrega e desenvolve uma cidade melhor, a gente prospera os profissionais que estão em volta de todo esse trabalho. E outra, e a gente incentiva os jovens a traçar o mesmo caminho. Porque eu estava falando com o Almir que eu me surpreendi. Uma vez eu fui dar uma palestra foi na Estácio. Quando eu cheguei lá, eu cheguei no auditório, o auditório estava cheio. E, de repente, umas meninas viraram e falaram assim, olha, ela chegou. E elas ficaram eufóricas, gritando. E eu olhei para trás. Eu falei, quem chegou? Alguém chegou aí. Quando eu olhei, que eu dei a conta que era eu falei, mas gente... Aí minha amiga falou, você tem fã-clube. Eu não sabia isso vai longe. Que eu estava engajando esses Esse negócio jovens. de internet, de fazer coisa, vai longe. Como dizia... Agora eu me lembrei do João Nogueira, que eu tenho medo é do espelho se quebrar, porque, na verdade, o exemplo está dado. Exatamente. Você passa a ser um exemplo de algumas coisas. Assim como a Aline na Feira Construir, por exemplo, um engenheiro... Você acabou de falar de um brand que nós temos de muitos anos, que não se chamava nem brand, né? Era a responsabilidade nossa de nos estar bem vestido, como se estivéssemos indo à missa ou ao culto, né? Para poder nos postar ali, estar adequado para aquilo que nós estamos fazendo. E na feira não foi diferente. Na feira, o engenheiro, por si só, ele já tem o hábito de, né, por ele lidar entre a gestão e o operacional, ele se coloca de uma maneira vistosa ali, né, operacional, tá com a bota de segurança. Mais despojado, né? E aí, um engenheiro em específico que me chamou bastante a atenção, porque ele estava com a família dele chegou próximo a mim e falou, tá vendo, fulano, você precisa se vestir igual o presidente. Claro que é se prostar como um engenheiro para você poder realmente conversar com as pessoas. O Barata fala tem um cara que fala, mas você gosta de usar música? Tem. O Belchior diz que nós somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Exatamente isso. A gente, por mais que seja revolucionário ou vanguardista, na hora que a gente volta naquela velha tese que o pai te disse, que a tua mãe falou. Enraizados. Que é coisa boa. E a gente, quando fala dessa insegurança que os engenheiros têm, ou os jovens, quando estão entrando no mercado, nós já passamos por essa também. Certeza. Todos passam. Falo que quando eu migrei da humanas para exatas, eu vim de turismo e eventos, sou professora de dança. O meu Instagram era só dança. E, de repente, eu fui mudando meu Instagram para engenharia. E eu falei, mudo ou não mudo? Mudo. Aí, quando eu mudo para engenharia, aí agora, quando eu danço, eu falo, boto dança ou não boto? Aí fico naquele, boto, eu sou uma única pessoa e eu vou me colocar daquele jeito. Aí vem Barata e fala assim para mim, Aline, achei o máximo aquele vídeo de dança que você postou, que você desce no espacá. Tá vendo? Olha só como conecta. Claro que faz. Porque é algo diferente. A gente mostra o nosso lado humano, que faz parte da nossa vida, e ninguém é só profissional. Ninguém é só engenheiro o dia todo. E aí, o Marcão, ainda seguindo pelos projetos da Aero, na feira é um dos projetos da Aero, mas nós temos projetos que conectam direto com a sociedade e com o município que estamos inseridos. E aí eu quero falar um pouco do Viver Cidade, que é um projeto da Aero, que é voltado a atender as famílias de baixa renda, com melhorias habitacionais, que é um projeto já instituído na Lei Federal 11.888, que trata da engenharia e arquitetura pública. Então, mas que é pouco usado, que é pouco difundido, que é uma caixa preta para se captar recursos, porque está lá. Eu sei que existe, mas ninguém vê esse fundo. E os municípios, muitos deles estão inscritos, mas também não sabem como utilizar essa ferramenta, como aplicar isso no mercado. Os municípios... Desculpa, eu interrompo mesmo. Aí você... porque sabe, eu fui uma vez... Eu vim para isso. Eu fui uma vez lá em Itaperuna. Itaperuna não, em Porciúncula. Lá no finalzão. Lá. Tinha uns moleques tudo perto formados, de engenheiro formados. Eu fiquei impressionado. Tem uma turma boa lá. Turma boa. É isso que você está falando. As prefeituras precisam se organizar no sentido de ter gente. Mas se elas não se organizam, a associação organiza. E a associação passa por esse momento de, na verdade, por essa convergência com a sociedade, de também participar desse crescimento dos municípios. Eu acho que as nossas entidades, de modo geral, elas estão numa discussão realmente muito política dentro do nosso sistema, mas eu não sei
E aí a gente precisa entender isso numa discussão entre entidades, se elas também têm contribuído de maneira eficiente nos municípios, no seu local de atuação. Sim. Porque é importante, a sociedade espera que o técnico, que somos nós, detentores do conhecimento, possamos colocar isso à disposição. Mas o que se reclama às vezes, aí é uma questão complexa, que é a questão salarial. Que alguns municípios não contêm. De fato, municípios como Rio das Ostras, Macaé, Campos, são os municípios um pouco com porte, mas reclamam muito da questão salarial. A gente consegue resolver isso nos municípios? Nós, como empreendedores, a gente não pode reclamar, porque a gente corre atrás do nosso salário. Então, a gente não tem teto nem piso. Isso. A gente corre atrás. Mas a gente consegue conversar com o prefeito sobre isso? Sim, a prefeitura de Rio das Ostras, que é onde nós estamos inseridos, ela paga o piso. Como é que é o nome do prefeito? Lá é o Carlos Augusto Baltazar. Ele é engenheiro ou não? Não, ele é um empreendedor. Casado com uma engenheira. Casado com uma engenheira. Então tem alguém exatamente. Alguém que está orientando ele melhor. Bem. Nas organizações, isso é uma no planejamento. Sobre a questão salarial, porque dizem até, porque eu acho que tem que ser uma discussão. E aí, uma vez, a gente ia de prefeito em prefeito, com você, de discutir isso com o prefeito da cidade. Que tem que ser R$1.500 é uma coisa que talvez não pague a um profissional mais qualificado, entendeu? Não paga. A gente precisa discutir isso, né? É uma discussão que ela é permanente. É permanente porque muitas vezes o cara muda a nomenclatura da atividade para o engenheiro ser o responsável técnico, para o engenheiro ser o profissional qualificado que vai dar ali as informações necessárias. Você conhece o Vicente Loureiro, não? Arquiteto? Vicente Loureiro, já ouvi falar. O cara da região metropolitana que discute. E tem uma discussão minha que eu faço, que é assim, o Vicente tinha muita dificuldade na região metropolitana, aí não entra Rio das Ostras, de convencer lá os vereadores sobre a questão da política de região metropolitana. Ele entendia, e eu entendo, todo mundo entende, que trabalhar uma região metropolitana é muito melhor, porque cada município se interage, pode agir. A dificuldade que ele tinha é de fazer que o vereador ou o prefeito entendesse isso, porque são questões técnicas que ele tinha dificuldade. E aí eu perguntando assim, vem cá, essa questão, dá para a gente eleger vereador nos municípios, engenheiros e arquitetos? A gente pode incentivar isso? O que vocês acham disso? É possível? Você sabe que no Congresso Nacional nós temos 36 engenheiros. Tem quatro senadores, aqui no Aziz, Eduardo Braga, Cid Gomes, e tem mais um que eu não me lembro o nome. E tem 32 engenheiros. Desses 32 engenheiros, tem 25 que são agrônomos. Esses agrônomos veio do agronegócio. Não, veio do agronegócio. Eles não vieram. Da engenharia. Não, com certeza. Eu quero discutir isso, se é possível nos vereadores, nas câmaras de deputados e no Congresso Nacional a gente eleger engenheiros e arquitetos para poder interferir. Alguém diz para mim que isso é querer, eu quero fazer reserva de mercado, defender o corporativismo. Tem profissional qualificado ali para exercer um cargo. A gente mesmo tem os nossos associados dentro dos conselhos municipais. A gente precisa disso. Tem que incentivar isso. Muita coisa. Então a gente faz questão de não só colocar os indicados pela Aero, mas os indicados pela Aero, os indicados pelo CREA, os indicados pelo CAL, porque a gente precisa do corpo técnico ali, orientando, dando essas informações, formulando os projetos, vendo o que vem para a gente revisar, o que foi feito, o que foi multado. A gente faz parte dessa política. Vocês são muito ativos, vocês discutem a questão política do município? A gente está bem antenado no que está acontecendo na questão política do município. A gente participa, acabamos de participar agora da construção do plano diretor, código de obras, estamos trabalhando a questão do zoneamento, mas é uma busca, é o que a Aline acabou de falar. Nós nos inserimos dentro dos processos, dentro das organizações que constituem a sociedade civil, então a Aero está participando dos vários conselhos, a Aero se colocou à disposição da Câmara Municipal para poder pautar as ações que são voltadas para o urbanismo, para a engenharia. Então a gente busca
apresentar a Aero como uma entidade técnica voltada para discutir política pública, política de qualidade que vai melhorar o nosso município, que vai melhorar a vida do município. E é importante. A gente não espera o convite. O que você não espera, e o que você falou é muito importante. Existe uma grande... Chama lá o pessoal da Aero para falar. Não vai chamar. Não, se você ficar nessa espera, você não vai ficar esperando. Não é comum. E a gente está sempre movimentando para que as discussões pautadas na área técnica estejam ali orbitando. E a discussão da Aero com a sociedade, vocês conseguem fazer isso? Tem alguma busca disso? Tem. Nossos parceiros, temos vários parceiros da Aero que não são do corpo técnico, nem engenheiros, nem arquitetos, nem técnicos, mas que querem se associar à Aero. Sim. Então, como o nosso estatuto não permite esse tipo de associação, nós os temos como parceiros. É aquele que a gente vai articular algo, tipo de desconto para os nossos associados, é aquele que a gente vai oferecer um serviço para os nossos associados. E a gente busca sempre o outro. Eu acredito que você não estava nesse momento, mas a Feira Construir foi um ambiente também de discussão política. Nós tivemos uma discussão com o prefeito de Rio das Ostras, no primeiro dia você não que estava. foi representado pelo procurador, Dr. Renato Vasconcelos, né, ele estava em Brasília. Tivemos o Elbert Rezende, prefeito de Macaé. Tivemos o Dr. Serginho, prefeito de Cabo Frio. E tivemos o Rafael, que é engenheiro e vereador de Casimiro de Abreu, numa discussão política sobre a região, tratando do que estão fazendo, das melhorias da questão urbanística, das melhorias das questões de obras. Então a gente criou, além... O Almir e o presidente do CREA, o Miguel, fazendo a mediação. Fazendo essa mediação. Você sabe que eu estava falando de Ciúncula, aí tinha um engenheiro lá, ele era responsável sobre captar recursos no governo federal. Importantíssimo. Captar recursos no governo federal. A cidade tem uma dificuldade nessa captação de recursos. Muito. Até porque a formulação do projeto. Até porque a cidade não... Exatamente. Da execução, é do projeto base capital o dinheiro. E são muitas vertentes de captação. Nós fizemos pela Aero, apresentamos a IMOP, na gestão André Braga, que esteve conosco lá na feira, 3 praças para Rio das Ostras no governo passado. As 3 praças foram aprovadas para execução, mas não houve continuidade no processo. Não houve, na verdade, o orçamento viria da própria IMOP. Nós apresentamos o que o presidente precisava. Preciso de projeto, preciso de relação, né, economicidade, transparência, todos os itens que são necessários para que você consiga aprovar um projeto. E aí vai muito a Aero doou o projeto, apresentou. A Aero foi até a IMOP, apresentou esse projeto para o presidente. O presidente, eu estava no momento que o presidente ligou para o prefeito. Vamos trabalhar essa discussão. Você sabe que você chegou falando das coisas, na minha cabeça fica trabalhando a possibilidade disso ser uma política pública feita pelo CREA a nível estadual. Sim. A nível estadual. Eu pegar as associações, né? Pegar vocês do Aero, o pessoal da agronomia, que é bom, e aí tentar fazer com que os outros todos venham juntos, porque eu preciso dar um equilíbrio. Eu preciso equilibrar essa discussão. E a gente tem projetos, por exemplo, o projeto da Zuleika, de uma associada nossa, que foi das placas aumentativas, que foi proposto, foi captado, né, o projeto pelo CAL, e foi lá, a gente conseguiu botar as placas nas praças, no shopping. Uma lei recém-criada. Dá uma procurada, eu tô até falando, dá uma procurada. Fala. Uma lei recém-criada no âmbito federal, nós nos antecipamos, né? Ela apresentou o projeto no início do ano, nós fizemos a captação em março e fizemos a instalação dessas placas antes da lei ser promulgada, que foi agora em novembro. Que é a lei, que é a comunicação aumentativa e alternativa, que diz muito para quem tem essa dificuldade de fala. Você sabe de uma coisa que está acontecendo aqui? É que nós conversamos, eu tenho 1h e 12 minutos. Que isso. E eu preciso terminar. Preciso falar tanta coisa. Porque senão fica isso longo. A gente não falou nem de 2 projetos da Aero. Temos vários. 7. Vou aproveitar então que dá para terminar. Se você ainda não conhece a Aero, não deixe de seguir as nossas redes sociais. Quantos projetos que tem, pelo menos? São 7. Vai lá, 7? São 7 projetos. Detalhar não dá para falar.
aprofundar. eles dá. Tem 7 que dentro deles tem vários que convergem. Isso, Vamos lá, Almir. Nós temos o podcast da Aero, né, que são os âncoras. Nós temos o Viversidades, que segue o braço social da entidade. Nós temos o Escritório Modelo, que é atendimento à comunidade de baixa renda. Nós temos o Quinta na Aero, que é um movimento que nós fazemos mensal de encontro, que vai muito do que você falou, buscar com que o engenheiro conheça o outro, que o arquiteto conheça o outro, para que possam convergir e gerar oportunidade. Nosso hub de negócio. Nosso hub de negócio. Aline, mas quais projetos nós temos? Me lembra aí. Nós temos o Quinta na Aero, a Feira Construir, que é o nosso guarda-chuva, né? Hoje é o nosso grande, né? É o principal, o nosso grande guarda-chuva. O Aero Presente. O Aero Presente. O Aero Presente, por exemplo, aqui. Esse movimento. É um projeto Aero Presente. Nós estamos aqui. Como nós estamos nos conselhos, como nós vamos nos eventos do CREA, do CAL. Acabamos de ter um evento agora que a Aline participou com os outros inspetores lá. É o Aero Presente. É uma forma que a Aero tem de comunicar para a sociedade que ela está ativa nos palcos de discussões. Temos o Aero Mulher. E temos o Aero Mulher, que agora... Que é do CREA Mulher, né? Do CREA Mulher, ele tem um apoio do programa Mulher, isso aí. E agora a gente está fazendo também tudo estruturado para ter vários eventos convergentes, tanto técnicos quanto socioemocionais. Ele está fora da caixa, Marcão. Ele não é só para engenheiro e arquiteto. A Aline hoje está coordenando esse projeto com a Ellen, né, 2 grandes engenheiras e mais um grupo de 8 mulheres que estão na coordenação. Um grande abraço para todas, né? Se a Aline quiser citar o nome aqui delas, são 8, né? Mas é um projeto que hoje sai da caixa e comunica com a sociedade. Então, além dos profissionais da engenharia e da arquitetura, esse grupo, né, bem coordenado, está trazendo pessoas importantes da sociedade para discutir, para falar de bem-estar, para falar de saúde, né, Aline? Você sabe que a gente precisa terminar. Eu não estou surpreso com vocês, porque eu já conheço vocês há algum tempo, que vocês, certamente nós ficaríamos aqui umas 3 horas falando sobre a questão da engenharia, principalmente, e a questão... Mas eu invejo vocês do trabalho que vocês têm. Eu também tenho um pouco desse trabalho feito, mas talvez eu não tenha tanta assertiva como vocês tiveram. Quer dizer, vocês são muito mais... Os tiros de vocês são muito mais produtivos, né? Vocês fazem a organização, elaboram, montam e depois vocês têm o resultado, que chama de eficiência, eficácia, efetividade. Aprendi com o professor Luiz Alfredo Salomão. Elabora, monta e consegue juntar pessoas que têm esse mesmo propósito. Esse é o mais importante. Tomara que esse podcast sirva para isso. Você sabe que dá uma porção de ideias aqui, são todos os presidentes, né? E o podcast tende, de alguma maneira, como eu contei para vocês, ele tende a contar uma história da engenharia. E eu preciso contar a história mais da engenharia do estado do Rio de Janeiro, do interior do estado. Preciso trazer mais gente do interior do estado para provar isso. Eu, na próxima feira Construir, de agosto, com saúde, nós vamos estar lá, vamos lá, com saúde, nós vamos lá. Agora você é marombeiro, então. Agora eu estou malhando direto. Agora você tá malhando direto. Amanhã, sábado, domingo, não, segunda a sexta. Com certeza ganhou uma sobrevida longínqua, grande. Meu amigo Almir, eu e a Aline, eu tenho um prazer imenso ter vocês aqui conversando. Cada vez que eu faço isso, eu aprendo mais. Eu saio daqui cada vez mais revigorado. Eu fico aprendendo com essas pessoas ilustres que passam por aqui, como é que se faz as coisas, né? A minha ignorância fica assim cada vez menor, porque eu fico aprendendo e sabendo. Quero agradecer ao Almir, você, Aline, por ter vindo aqui e ter ficado aqui quase uma hora e 7 minutos. Queria que vocês, ali daquela câmera, se vocês quiserem, mandassem aí uma mensagem para essa rapaziada que está estudando engenharia, que também assiste, para essa rapaziada que está começando o trabalho de engenharia, que é difícil. É um trabalho que o cara está se formando, está saindo, não sabe o caminho, tem que alguém aí orientar. A gente nem falou dessa questão de universidade. Eu procurei, de alguma maneira, dar uma força a mais da associação, que eu acho que merece, porque a gente está discutindo a questão da engenharia, que também é um grande problema. Por favor, Aline, já que a Aline começou... terminando, né? Primeiro, Marcão, agradecer mais uma vez o convite de estar aqui com você, dizer que você é uma grande referência para a nossa engenharia, dizer que o Papo de Engenharia vem para
realmente assumir um local de protagonismo na engenharia. Precisamos do papo de engenharia, precisamos ouvir as gerações que já construíram, as gerações que estão construindo. Acho que é importante esse mesclado que você faz, e você traz essa ótica de grandes cases de engenheiros antigos, engenheiros que têm uma história muito importante para o nosso país, para o nosso estado do Rio de Janeiro, e você também traz engenheiros que estão agora numa nova roupagem, transformando, construindo, buscando o seu lugar. Então acho que fenomenal. Não pare com o papo de engenharia, continue, porque com certeza é uma referência. Quero aqui deixar um grande abraço para a nossa cidade de Rio das Ostras, para os nossos associados da Aero. Vocês são realmente a mola que impulsiona esse trabalho, que nos fazem realmente acordar e vir representar. Então quero deixar aqui o meu carinho a todos os nossos diretores, profissionais que se propõem de maneira gratuita a entregar o melhor para a nossa entidade. E a todos os associados e a toda a sociedade riostrense que entende a importância da Aero. Fomos contemplados recentemente com o título de entidade de grande relevância para o município, né, de utilidade pública. Ótimo. Isso muito nos honra, porque é um trabalho continuado. Então, dizer que estamos à disposição, sempre que precisar, estaremos aqui batendo esse papo com você. Um grande abraço a toda a sua audiência. Qual o seu Instagram? É o Instagram. Almir Correia Oficial. Almir Correia Oficial. Segue lá, segue o Instagram da Aero. Aero RDO Oficial, e buscando Almir Correia, estou lá à disposição, como a Aline bem disse. Estamos com um hub de negócios, de oportunidades, e queremos levar a história, a bandeira da Aero para outras entidades, para que o fortalecimento do coletivo seja maior. Aline, por favor, doutora Aline. Marcão, agradeço muito o convite, é um prazer enorme estar aqui conversando com você, sempre muito bom. E aí a gente poder compartilhar esse nosso papo de engenharia, papo de gestão, papo de negócios aqui com a sua audiência. É mais prazeroso ainda porque a gente consegue, eu acredito que a gente conseguiu chegar aí em algumas pessoas, alguns jovens que estão na dúvida de qual é o caminho que eu devo seguir? Todo mundo tem essa dúvida. E eu sempre falo que o caminho mais fácil normalmente não é aquele que vai te trazer realizações profundas, né? Então, na dificuldade que a gente se molda, é no caos que realmente a gente vê as oportunidades de crescimento, é na quantidade de porrada que a gente leva, que a gente aprende a levantar mais forte e seguir em frente. Então, eu só tenho a agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui, por estar aqui do lado do meu amigo Almir, que virou um grande amigo, uma pessoa com quem eu fico muito orgulhosa de trabalhar junto. E eu acho que vocês se complementam. A gente tem uma sinergia muito grande de trabalho. Eu acho que vocês, um foi em Bangu, o outro foi lá... Santo Cristo. Castelo do Santo Cristo. Santo Cristo. Aqui do Rio, você é carioca, né? Carioca da gente. Houve uma sinergia aí, o Santo Cristo com o Bangu, e quem ganhou foi Rio das Ostras. Foi. Tá vendo? Ótimo, Marcão. Ótimo. E eu tenho... pode falar. E é isso, a gente está aí numa cidade que está em crescimento, a gente tem todo o corpo técnico ali para conseguir ajudar essa cidade a prosperar e prosperar organizadamente. A gente está fazendo isso com uma associação e estamos fazendo com que ela cresça. As pessoas que estão apostando nisso com a gente também estão crescendo. Então, o que a gente vê é: aposte no profissional, ele cresce, a cidade cresce, o sistema se fortalece, a sociedade melhora. Então, a gente está em busca disso, de uma sociedade melhor. Então, a nossa associação está aí, ela está trabalhando em busca da prosperidade. Então, é @AeroRDO Oficial. O meu Instagram é Aline Marques Eng, é NG de engenheira, né? Eu só queria terminar dizendo o seguinte, que eu falo para minha filha, e falo para o Barata, daquele filme Alice no País da Maravilha, quando ela chega, tem 2 caminhos, e aí ela pergunta o coelho, sim, para onde vão aqueles caminhos? E você aí, não sabe para onde vai. Se você não sabe que é ir, para onde vai, qualquer caminho serve. caminho. Bom, eu quero terminar. Obrigado, viu? Obrigado, um abraço, obrigado, Almir. Obrigado, Marcão. Desculpe aí.